Como eu havia prometido, nós vamos colocar todos os profetas literários na linha do tempo. Profetas literários são aqueles que têm um livro com o seu nome. Já o profeta oral não tem um livro com o seu nome. Exemplo de profeta oral: Elias, Eliseu. Embora tenha o registro dos profetas na Bíblia, mas não existe um livro com o nome profeta Eliseu, profeta Elias, porque são profetas orais. Já os literários, sim. E nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento. E nós dividimos em duas classes: os profetas maiores em função do tamanho do escrito e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na verdade, são 4 profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ocorre que Jeremias escreveu 2 livros, por isso nós consideramos 5 livros como profetas maiores. Já os menores, como eu disse, em função do tamanho do escrito, são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles nós colocaremos na linha do tempo. Os profetas literários da Bíblia. Como nós fizemos com todos os reis de Israel, Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá, eu fiz aqueles slides para facilitar o aprendizado, lembrando que todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser utilizar como material didático, é só baixar lá no site, também é sem custo. E eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu aprendizado. Vou expandir o mapinha só para recapitular. Olha aí, Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. Esta divisão aconteceu mais ou menos no ano 930. Isso já é matéria dada. Deixa eu voltar. Você lembra desse slide? Eles foram apresentados na série Os Reis de Israel. Se você perdeu as aulas, elas estão todas aí no playlist. Rei de Israel, vale a pena conferir. Aqui nós temos os reis do Reino do Norte, Reino de Israel, e os reis do Reino do Sul, Reino de Judá. Observe que nós não temos nenhum profeta literário ainda. Também não temos aqui. Outro detalhe importante que o cômputo, a data, ela vai diminuindo até chegar no nascimento de Jesus. Aqui nessa dinastia de Onre, que tem Onre, Acabe, Acasias e Jorão, nós vamos encontrar 2 profetas, mas não são literários: o profeta Elias e o profeta Eliseu. Com certeza você já viu falar sobre esses profetas. Vamos agora verificar o primeiro profeta que aparece na linha do tempo. Profeta Jonas. Vamos ler Jonas no 1º capítulo, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Agora veja como é importante o estudo da Bíblia. Observe, 2 Reis capítulo 14, versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Viu este aqui, Jonas, filho de Amitai? Olha aqui, diz a mesma coisa em Jonas, no 1º capítulo, versículo 1. Com esta informação, nós conseguimos localizar em que época Jonas profetizou. Vamos agora para o nosso gráfico. Observe, Jonas profetizou no reinado de Jeroboão II, porque aquele texto de Reis está falando do reinado de Jeroboão II, que é da 5ª dinastia. Olha aí, Jonas 770, esta data é aproximada, 770. Então Jonas era do Reino do Norte, Reino de Israel. Porém, ele profetizou para Nínive, capital do Reino Assírio.
Lembra do profeta que o peixe engoliu ou um monstro marinho engoliu? É esse Jonas aí. Já localizamos Jonas na linha do tempo. Ele é o primeiro que aparece aí no nosso cômputo, na nossa cronologia. Lembrando de novo, ela vai diminuindo até chegar em Jesus, porque o nosso calendário é cristão. Vamos agora verificar o segundo profeta na linha do tempo. Veja que eles não estão na ordem da Bíblia, porque nós estamos colocando os profetas na linha do tempo. Amós, capítulo 7, versículo 10. Esse é o segundo profeta literário que aparece aí na linha do tempo. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Tá vendo que eu coloquei em vermelho aí? Amós é o profeta. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, Jonas 770 e Amós 760. Amós é um pouquinho mais novo. Ele foi contemporâneo do profeta Jonas. E ambos são contemporâneos, são da mesma época do rei Jeroboão II. E quem reinava lá no reino de Judá? Eles são contemporâneos de Uzias, que reinou 52 anos, também conhecido como Azarias. Não se esqueça desse detalhe, Jonas está aí do lado do reino do norte, mas ele profetizou para Nínive, capital da Síria. Já no caso de Amós, ele era do reino do sul, mas profetizou para o reino do norte, por isso que ele aparece desse lado aí. Vamos para o próximo profeta. Sabe qual é o próximo profeta? O profeta Oséias. Vamos ver o texto? Oséias, no primeiro capítulo, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Tá vendo que eu coloquei em vermelho aí, ó? Rei Uzias, rei Jotão, rei Acás e Ezequias, reis de Judá. Tá vendo já? Rei de Israel, Jeroboão. Vamos para o nosso gráfico? Olha aí, Oséias, de 760 a 730 antes de Cristo. Veja que ele pegou um pedacinho de Jeroboão II lá em cima e ele foi contemporâneo, conforme o texto bíblico diz, de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Logo, ele foi contemporâneo de Jeroboão II até o último rei do reino do norte, Oséias. E ele profetizou para o reino do norte. Veja que Amós é de 760. Portanto, Jonas, Amós e Oséias também são contemporâneos, ou seja, praticamente da mesma época. Vamos recapitular. Jonas é do reino do norte, mas profetizou para Nínive, capital da Síria. Amós é do reino do sul, mas profetizou para o reino do norte. E Oséias também profetizou para o reino do norte. Estes são os três profetas do reino do norte. Jonas, mas Jonas não profetizou para o reino do norte. Profetizou lá na Síria, em Nínive. Amós, que era do reino do sul, mas profetizou no reino do norte, e Oséias, que profetizou no reino do norte. As datas, como eu disse, são aproximadas, porque a cronologia bíblica não é exata. E estão faltando os profetas que profetizaram para o reino do sul, os profetas que profetizaram no cativeiro babilônico, os profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico, ou pós-cativeiro babilônico. Agora nós vamos aprender sobre mais dois profetas deste período que nós chamamos assírio. Vamos ver o profeta Isaías, um profeta messiânico. Vamos ver em que época ele profetizou e para que reino ele profetizou.
Você consegue imaginar? Será que Isaías profetizou para o reino de Israel, reino do norte? Será que Isaías profetizou para o reino do sul, reino de Judá? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Isaías capítulo 6, primeiro versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que informação importante a palavra de Deus nos traz. Observou? No ano da morte do rei Uzias. E tem mais uma informação muito importante. Vamos ver? Isaías capítulo 38, versículos 4 e 5. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Observou que a palavra foi para o rei Ezequias? Vamos ver no nosso gráfico. Podemos afirmar, com base na palavra de Deus, com base nos dois textos que nós lemos, que o ministério de Isaías começou com a morte do rei Uzias. Tá vendo Jotão aí, 16 anos, entre parênteses? Porque Jotão foi corregente junto com o seu pai Uzias, porque Uzias tornou-se leproso. Tudo isso nós já aprendemos na aula sobre os reis de Israel. Então, voltando ao profeta Isaías, ele começa o seu ministério com a morte do rei Uzias e vai até o reinado de Ezequias. Portanto, o seu ministério abrange um pedacinho do rei Jotão, Acás e Ezequias. E, contemporâneo do reino do norte, nós encontramos Peca, que reinou 20 anos, da 8ª dinastia, e Oséias, que governou 9 anos, da 9ª dinastia. E observe, Oséias, o profeta, governou do ano 760 a 730. Portanto, Oséias foi 10 anos contemporâneo de Isaías. Isso significa que enquanto um profetizava para o reino do norte, outro profetizava para o reino do sul. Agora nós vamos para o último profeta, que nós chamamos período assírio. Miqueias, no 1º capítulo, versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Tá vendo que informação importante? Nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Esse morastita é porque ele era da cidade de Moseret-Gate. Esta cidade ficava mais ou menos a 32 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Mas o que importa para a gente é que ele foi um profeta do Reino do Sul e profetizou nos dias do rei Jotão, Acás e Ezequias. Portanto, ele também foi contemporâneo do profeta Isaías. Vamos ver o nosso gráfico? Olha aí. Isaías, nós já vimos, do ano 740 a 700 AC. Observe que a data está sempre diminuindo e ela vai diminuindo até chegar no nascimento de Jesus. De Cristo para Abraão vai sempre aumentando. Por exemplo, Davi está a 1000 anos de distância de Jesus. Abraão está a 2000 anos de distância de Jesus. É sempre assim. E nós estamos a mais de 2000 anos de distância do nascimento de Jesus. Agora, observe de novo aí no gráfico. Está vendo Miqueias? Do ano 737 a 690. Portanto, podemos afirmar que os dois profetas foram contemporâneos, ou seja, da mesma época.
E Miqueias também foi contemporâneo de Oséias. Observe, pelo menos 7 anos contemporâneo de Oséias, porque Oséias profetizou até o ano 730. Podemos afirmar isto. E Miqueias também foi contemporâneo de Peca e de Oséias. Oséias, rei da 9ª dinastia. E como eu disse, na Bíblia eles não estão na linha do tempo, porque a separação, a classificação é diferente. Nós temos primeiro os profetas maiores em função dos seus escritos, são eles Isaías, Jeremias, que escreveu 2 livros, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas que nós chamamos profetas menores em função do tamanho dos escritos. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos localizá-los na linha do tempo. O importante é que você guarde que nós temos 5 profetas no período assírio, do Império Assírio. Recapitulando, são eles Jonas, que profetizou para Nínive, Amós, que embora sendo de Judá, profetizou para o reino do norte, reino de Israel, e Oséias, que profetizou para o reino do norte, reino de Israel. E no reino do sul, nós temos 2 profetas, Isaías e Miqueias. Isaías, Miqueias e Oséias são contemporâneos. Nós vamos aprender, como eu disse, sobre o período babilônico, porque o reino do norte não existe mais. Agora só existe o reino do sul, porque o reino do norte foi invadido pelos assírios e a política, como nós já aprendemos da Síria, era misturar os povos para que o povo perdesse a sua identidade, a sua nacionalidade. E foi o que aconteceu. Daí a origem do termo Galileia dos Gentios. Olha que importante este assunto. Bem, vamos ver o gráfico da aula de hoje. Reino do Sul continua com Manassés e vai até Zedequias, o último rei do Reino do Sul. Vamos agora para o nosso primeiro texto bíblico, é o profeta Naum. Profeta Naum, capítulo 3, versículos de 8 a 10. És tu melhor do que Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Pute e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Olha que texto importante. Viu que eu coloquei aí em vermelho Amon? É o nome de uma cidade, só que aí é uma transliteração do hebraico. Esta é a cidade de Tebas. Com certeza você já viu falar desta cidade. E por que é importante esta informação? Porque o texto nos mostra que Tebas já havia caído. E realmente ela caiu no ano 663 a.C. E Nínive caiu no ano 612 também antes de Cristo. Nínive, aquela cidade que o profeta Jonas profetizou e eles se arrependeram, agora não houve arrependimento. Então ela caiu, foi conquistada. E isto, como eu disse, no ano 663. Logo, como Naum é um profeta, como Jonas, que profetizou para Nínive, podemos, com base nesse texto que foi lido,
colocar mais ou menos a data que Naum profetizou. A data que ele profetizou precisa ser depois do ano 663, que foi a queda de Tebas, mas antes do ano 612, que foi a queda de Nínive. Por quê? Como eu disse, ele profetizou que Nínive iria cair, como de fato caiu. Vamos ver como fica o nosso gráfico? Olha aí, Naum, 650 a.C. Veja que esta data está entre 663 e 612. Tem que ser antes da queda de Nínive e depois da destruição de Tebas. Logo, ele é contemporâneo de Manassés. Veja como está ficando fácil aprender sobre os profetas. Nós já sabemos que 2 profetas profetizaram para Nínive, Jonas e Naum. O primeiro, Jonas, profetizou e Nínive se arrependeu. O segundo, Naum, profetizou e Nínive não se arrependeu, portanto caiu. Mais uma prova da inerrância da palavra de Deus. Vamos para o próximo profeta, Abacuque. Vamos ver o texto? Abacuque, no primeiro capítulo, versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Observou? Caldeus são os babilônicos. Com a ascensão do Império Babilônico, acontece a queda do Império Assírio. Portanto, o texto está nos mostrando a ascensão do Império Babilônico. E com esta informação e com a informação histórica da arqueologia, que é a ciência que desenterra o passado, nós conseguimos colocar o profeta Abacuque na linha do tempo. Podemos dizer que ele profetizou mais ou menos em 630, profetizou para Judá no reinado do rei Josias, porque Josias está entre 640 e mais ou menos 608. Logo, se encaixa aí Abacuque, que é 630. Observe que as datas estão diminuindo e elas vão diminuindo até chegar no nascimento de Jesus. E após o nascimento de Jesus, a data vai aumentando até chegar em nossos dias. Vamos agora para o próximo profeta da aula de hoje, profeta Sofonias. Vamos ver o texto? Sofonias, primeiro capítulo, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Está vendo que eu deixei em vermelho Josias? Olha que informação importante. Esta é uma fonte principal, é a Bíblia que está falando que ele profetizou nos dias de Josias. Vamos ver como fica o nosso gráfico? Olha aí, Sofonias, mais ou menos em 627. Portanto, está dentro do contexto. Olha aí, Josias, seu contemporâneo. Sofonias também foi contemporâneo de Abacuque e também de Naum. São da mesma época. E agora, o último profeta da aula de hoje, o profeta das lágrimas, profeta Jeremias, também conhecido como profeta chorão. Jeremias, no primeiro capítulo, versículos 1 e 2. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Tá vendo aí Josias de novo? Esta informação ela é muito importante, porque nos ajuda a colocar o profeta na linha do tempo e para quem ele profetizou. Profetizou para o reino do sul. Olha aí Jeremias. Jeremias
contemporâneo de Sofonias, 627 até mais ou menos 580. E por que nós sabemos esta data de 580? Porque é após a conquista, a derrubada de Jerusalém pelos babilônicos. Por isso que Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias, porque ele viu Jerusalém ser invadida, ser incendiada, e isto trouxe muito aborrecimento para Jeremias. Você já leu Lamentações de Jeremias? Olha que oportunidade se você não leu ainda. Agora nós precisamos aprender sobre o profeta Daniel, que foi levado para a Babilônia, sobre o profeta Ezequiel, que também foi levado para a Babilônia, portanto, profeta do cativeiro, e sobre os profetas após o retorno da Babilônia, pós-cativeiro. Você já decorou o nome de todos os profetas literários da Bíblia? Vamos recapitular? Primeiro, aquela divisão clássica. 5 livros que nós chamamos profetas maiores. Na verdade, são 4 profetas. Ocorre que Jeremias escreveu 2 livros. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora vamos para os profetas menores. Profeta menor é em função do tamanho do escrito, o escrito ser menor. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu não falei que você ia decorar o nome de todos eles? Dá tempo ainda se você não decorou. Agora vamos ver o nosso mapinha. Este mapinha eu apresento em todas as aulas. Reino de Israel, Reino do Norte, Reino de Judá, Reino do Sul. Esta divisão ocorreu com a morte de Salomão no ano mais ou menos 930. E o Reino do Norte, ele deixou de existir no ano 722. Já o Reino do Sul foi até o ano 586. O Reino do Norte nós já aprendemos, foi invadido pelos assírios. E qual era a política dos assírios? Misturar os povos. Daí o termo Galileia dos gentios. E o Reino do Sul foi invadido no ano mais ou menos 605 pelo exército de Nabucodonosor, e eles foram levando os nobres, as pessoas mais cultas, mais ricas, tudo para a Babilônia. Foi neste período que Daniel e Ezequiel foram levados para o cativeiro. E no ano 586, Jerusalém foi incendiada e o reino deixou de existir, ficando lá só as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas do campo. Tudo isso nós já aprendemos em História dos Reis de Israel, ou na matéria, a História dos Hebreus. Todas elas você tem aí playlist aí para você conferir. E como eu disse no início da aula, vamos para o nosso gráfico, para a nossa tabela, onde nós vamos localizar todos os profetas na linha do tempo. Nós temos 7 colunas e fora a linha com o cabeçalho, mais 16 linhas para nós colocarmos os profetas. Então veja aí, olha, profeta, data, sempre a data é antes de Cristo. Judá, se o profeta profetizou para Judá, para Israel, para Nínive, para Babilônia ou Edom. Vai ser sempre assim. O primeiro profeta que nós encontramos na linha do tempo, que é diferente desta citação que eu fiz dos profetas da Bíblia. Na Bíblia, eles não estão na linha do tempo. A divisão é diferente. Mas aqui, para ficar bem didático, nós estamos estudando cada profeta na linha do tempo. E o primeiro deles, primeiro profeta literário, foi Jonas. Olha aí no gráfico.
Profeta Jonas, data mais ou menos 770 a.C., e ele profetizou para Nínive. Viu como está ficando bem facinho de aprender, bem didático? Agora vamos para o segundo profeta, o profeta Amós. Olha aí na nossa tabela. Profeta Amós, 760, profetizou para Israel, Reino do Norte. Veja que tudo isso já foi ensinado em aulas anteriores, mas agora nesta tabela vai ficar mais fácil a visualização, a compreensão, o estudo da linha cronológica dos profetas e para quem o profeta profetizou. O próximo profeta da nossa linha do tempo é o profeta Oséias. Vamos ver na nossa tabela. Profeta Oséias profetizou mais ou menos entre 760 e 730 e também profetizou para Israel, Reino do Norte. Agora, um profeta messiânico. Com certeza você já viu falar deste profeta. Sempre os pastores, os ensinadores citam este profeta, o profeta Isaías. Olha aí na nossa tabela. Profeta Isaías profetizou mais ou menos entre o ano 740 a 700 a.C. e ele profetizou para o Reino do Sul, Reino de Judá. Percebeu que a data está diminuindo? Ela vai diminuindo até chegar em Jesus. Por que isto? Porque o nosso calendário é cristão. Sempre as datas partem de Cristo, tanto para os tempos antigos, como para os nossos dias. Nós estamos há mais de 2000 anos de Jesus. No caso de Isaías, ele viveu mais ou menos entre o ano 740 a 700 antes de Cristo. Agora vamos para o profeta Miqueias. Profeta Miqueias profetizou entre os anos 737 e 690 antes de Cristo e profetizou também para o reino de Judá. Tá vendo que eu passei uma linha mais grossa aí embaixo de Miqueias? Porque aí nós encerramos a tabela dos profetas do período assírio. Isso também já foi dado. Agora nós vamos começar o período babilônico. E o primeiro profeta do período babilônico foi o profeta Naum. Olha aí na nossa tabela. Profeta Naum profetizou mais ou menos no ano 650 e também profetizou para Nínive. Portanto, são dois profetas que profetizaram para a cidade de Nínive. Profeta Jonas e profeta Naum. Ocorre que quando Jonas profetizou para os ninivitas, eles se arrependeram. Agora já não houve arrependimento e a cidade caiu, foi destruída, porque não ouviram a voz de Deus, desobedeceram ao Senhor, não houve arrependimento. Vamos agora para o profeta Abacuque. Olha aí na tabela, profetizou mais ou menos no ano 630 a.C., também profetizou para o reino de Judá. O reino de Israel, como nós já aprendemos, não existe mais. Ele caiu no ano 722, com a invasão da Síria. Vamos para o próximo profeta, profeta Sofonias. Profetizou mais ou menos no ano 627, também para o reino de Judá. Todos esses profetas nós já aprendemos em aulas anteriores. Vamos agora para o profeta Jeremias, que também profetizou para o reino de Judá. Olha aí na tabela, profeta Jeremias, mais ou menos 627 a 580, reino de Judá. E agora vai aparecer o primeiro profeta que nós não aprendemos ainda, o profeta Daniel. O profeta Daniel foi levado para o reino da Babilônia, ele vivia na corte. Já viu a história de Daniel? Vale a pena ler o livro de Daniel.
Ele profetizou, olha aí na nossa tabela, mais ou menos entre o ano 605 a 530. Coloquei na cor amarela porque, olha lá em cima, na coluna, Babilônia. Ele profetizou na Babilônia. E agora, mais um profeta que profetizou na Babilônia, que foi levado para o cativeiro, o profeta Ezequiel. Só que ele não ficava na corte como Daniel, que servia ao rei. Ele ficava ali com o povo que foi levado para o cativeiro. Olha aí na tabela, profeta Ezequiel profetizou mais ou menos entre o ano 593 a 570 antes de Cristo. Olha a coluna da Babilônia, 2 profetas. E aí nós encerramos, está vendo a linha mais grossa embaixo de Ezequiel? Aí nós encerramos os profetas da época do Império Babilônico. Olha que legal que está ficando a nossa tabela. Agora nós temos os profetas que profetizaram depois do Império Babilônico, que nós chamamos período persa. Olha que legal. Vamos ver a nossa tabela? O primeiro deles é o profeta Ageu. O profeta Ageu profetizou mais ou menos no ano 520. Também profetizou para Judá, porque eles voltaram do cativeiro e começaram a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o templo. E depois do profeta Ageu, na linha do tempo, nós temos o profeta Zacarias. Vamos ver na nossa tabela? Profeta Zacarias, mais ou menos entre o ano 520 a 518 antes de Cristo. Olha aí na cor azul também, na coluna de Judá. Profetizou para Judá. Por quê? Porque o reino do norte não existe mais, mas o reino do sul, eles voltaram a habitar na região, na época do Império Persa. O próximo profeta, o profeta Joel. Vamos ver na nossa tabela? Olha aí, Joel, mais ou menos no ano 500, também profeta pós-cativeiro e profetizou em Judá. O próximo profeta, profeta Obadias. Vamos ver na nossa tabela? Olha, profeta Obadias data mais ou menos 500 anos antes de Cristo, só que ele profetizou para Edom, os descendentes de Esaú. E o último profeta da nossa tabela é o profeta Malaquias. Vamos ver na tabela? Profeta Malaquias profetizou também em Judá mais ou menos no ano 443. Agora observe que interessante a nossa tabela. Nós temos o profeta Jonas e o profeta Naum que profetizaram para Nínive. Nós temos o profeta Obadias que profetizou para Edom. E nós temos o profeta Daniel e Ezequiel que profetizaram na Babilônia. Nós temos 2 profetas que profetizaram para Israel, Amós e Oséias, e os demais profetizaram para Judá. Isaías, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram enquanto o reino ainda existia. E os demais pós-cativeiro, com o retorno permitido pelo Império Persa. São eles, Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Viu que tabela importante? Essa tabela eu fiz para você. Ela está disponível lá no nosso site, no www.icp.com.br. Eu não disse para você que seria fácil aprender sobre os profetas? Em breve eu vou começar uma nova série e aí nós vamos estudar o conteúdo de cada livro profético. Vai ser muito legal esta série. E se você está gostando do ensino, está aprendendo, me ajude a divulgar. Copie o link aí na descrição, envie pelo WhatsApp para o máximo de pessoas que você puder. Já estamos chegando a quase 100 mil inscritos no nosso canal. Já passamos de 10 milhões de visualizações. Olha que bênção! Todos aprendendo a palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.